um cirurgião talentoso enfrenta uma reviravolta inesperada na carreira e na vida pessoal. Enquanto luta para encontrar um novo caminho, seu destino se cruza com o de uma mulher e sua filha em situação de pobreza, desencadeando uma série de eventos surpreendentes. Cada personagem carrega segredos e desafios, entrelaçando suas vidas de maneiras misteriosas e emocionantes. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Miguel irrompeu em seu escritório, batendo a porta com uma força que ecoou pelo cômodo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele remexia na gaveta inferior de sua mesa, de onde retirou um maço amassado de cigarros. Com dificuldade inicial, suas tentativas de acender um cigarro foram prejudicadas pelo seu aperto instável. Quando a chama finalmente pegou, ele inalou profundamente. A nicotina acalmava suas mãos tremendo e diminuía a aceleração de seu coração. Embora tivesse parado de fumar há meses, as circunstâncias avassaladoras de hoje tornavam esse lapso perdoável. Olhando pensativamente pela janela, os pensamentos de Miguel vagavam pelos capítulos de sua vida. Por 2 décadas, ele se dedicou à exigente, mas gratificante profissão de cirurgião. Sua decisão de se tornar médico foi firme desde tenra idade, impulsionada pelo nobre desejo de ajudar e salvar vidas. A faculdade de medicina, que sobrecarregava muitos, foi uma jornada relativamente tranquila para Miguel. Sua aptidão excepcional lhe rendeu alta consideração do reitor, uma conexão que mais tarde influenciou em sua contratação em um hospital estadual. Ele rapidamente se estabeleceu como um especialista habilidoso e competente. Sua dedicação era evidente em sua incansável busca por conhecimento, mergulhando em livros de medicina e aprimorando suas habilidades. Reconhecido por sua expertise, foi encarregado de cirurgias intrincadas, papel que provocava inveja entre seus colegas. Eles sussurravam sobre patrocinadores ocultos auxiliando sua carreira. Mas Miguel permaneceu imperturbável, dedicado à sua profissão e acumulando experiência inestimável. Contudo, em meio a essa carreira ilustre, a vida pessoal de Miguel ficou em segundo plano. A vida familiar lhe escapava. Seu único parente era sua mãe, que o apoiava. Seu intenso comprometimento com o trabalho afastava possíveis parceiros, deixando-o solitário em suas conquistas. Agora, enquanto ele estava junto à janela, uma nova sensação invadiu seu coração. Medo. Pela primeira vez em sua carreira, um paciente havia falecido em sua mesa de operação. As circunstâncias estavam além de seu controle. A condição crítica do paciente à chegada deixava pouca esperança. Apesar dos melhores esforços, o desfecho era inevitável. Perguntas assolavam sua mente. Como isso poderia ter acontecido? Como ele enfrentaria a família do paciente? Sua mão, traindo sua turbulência interna, tremia visivelmente. Uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Absorto em seus pensamentos, ele não respondeu de imediato. A persistente batida eventualmente o levou até a porta. Atrás dela, estava a chefe de cirurgia Sônia, uma presença formidável em seus 40 anos, conhecida por seu olhar penetrante que parecia dissecar a alma de uma pessoa. Alguns anos antes, o relacionamento de Miguel e Sônia transcendeu os limites profissionais, evoluindo para uma parceria romântica. No entanto, o romance foi breve. Apesar do profundo entendimento de Sônia sobre as exigências de uma carreira médica, ela se viu relutante em competir com a devoção total de Miguel ao seu trabalho. Após alguns anos de convivência, eles decidiram mutuamente se separar, retomando seus papéis como colegas amigáveis. Ao entrar no escritório de Miguel, a expressão de Sônia era séria, mas preocupada. Ela observou o cigarro na mão dele com uma mistura de desaprovação e compreensão. Não conseguiu resistir? Ela perguntou. Seu tom era equilibrado, mas com um toque de empatia. Miguel, visivelmente abalado, respondeu: há uma razão, como você sabe. Não consigo tirar da cabeça que poderia ter salvado ele,
A resposta de Sônia foi incisiva, mas sua voz carregava um calor subjacente. Acalme-se. O que está feito, e você sabe bem que era tarde demais para salvá-lo. Não é sua culpa. Por que se torturar com a culpa agora? Eu sei, suspirou Miguel pesadamente, mas é a primeira vez que enfrento isso na minha carreira. Não consigo parar de me culpar, mesmo sabendo que é irracional. Essa não é a abordagem correta, Miguel, respondeu Sônia. Sua mão repousava gentilmente na dele em um gesto de apoio. Aceitar que nem todo paciente pode ser salvo é uma dura realidade da nossa profissão. É uma verdade difícil de aceitar, mas você deve. Enquanto você está lutando com a culpa, ainda há pacientes lá fora que precisam de você. Já pensou em tirar uma folga? Quando foi a última vez que tirou férias? A resposta de Miguel foi desanimada. O que importa? Importa muito, contrapôs Sônia, sua voz subindo com urgência. Você precisa tirar pelo menos uma semana de folga agora. Você está vulnerável a cair em um estado depressivo. E eu não posso permitir isso. Quando foi a última vez que você visitou as montanhas? Um tempo longe, especialmente no ar puro da montanha, pode ajudar a clarear sua mente e trazê-lo de volta a si mesmo, ela aconselhou com sinceridade. Miguel, lembrando-se de seu antigo gosto por caminhadas, viu a sabedoria na sugestão de Sônia. A ideia de uma escapada temporária para as montanhas o atraía, oferecendo um respiro muito necessário de sua atual turbulência. A partir de amanhã, não venha. Espero você de volta aqui no dia 3. Vá para casa agora. Descanse, instruiu Sônia firmemente. E quanto a informar a família do paciente, indagou Miguel, sua preocupação evidente. Eu cuido disso. É uma situação delicada. E o paciente era um caso complexo. Estamos tentando contatar sua esposa, mas ela parece estar inacessível no momento. Eu entendo que ela está fora atualmente, explicou Sônia. Miguel suspirou profundamente. É inimaginável. O choque que ela enfrentará ao saber da morte do marido, disse ele, com a voz tingida de tristeza. Sônia assegurou-lhe que cuidaria de tudo. Naquela noite, Miguel ocupou-se arrumando uma barraca e itens essenciais para sua viagem. Uma distração bem-vinda dos eventos do dia. Na manhã seguinte, ele partiu para as montanhas, desconectando-se deliberadamente do mundo ao desligar seu telefone, buscando consolo na solidão da natureza. Durante sua semana de retiro, ele gradualmente processou e fez as pazes com a situação. Ao retornar ao trabalho, Miguel imediatamente percebeu uma mudança no ambiente. Colegas trocavam olhares furtivos e cochichavam atrás de suas costas, suas expressões variando de curiosas a reprovadoras. Confuso e cada vez mais inquieto, ele se perguntou se esse comportamento estranho estava conectado à morte do paciente. Com um sentimento de mau presságio, ele dirigiu-se ao escritório de Sônia. Ao entrar no escritório, seu coração afundou ao ouvir a palavra demitido. Descrença e pânico o invadiram. Sua respiração acelerou, as mãos tremiam incontrolavelmente e seu coração batia com uma ferocidade que ameaçava oprimi-lo. A realidade de sua situação, tão abrupta e inesperada, atingiu-o com a força de um golpe físico. As palavras de Sônia atingiram Miguel com o peso da finalidade. A viúva do paciente escalou a situação envolvendo a mídia. Jornalistas têm me perseguido implacavelmente. O homem que você operou tinha conexões significativas, colocando nosso hospital sob imenso escrutínio. Não tivemos escolha a não ser tomar essa ação. Miguel, é uma situação difícil, mas sua saída pode ajudar a aliviar as tensões com a família do falecido. Miguel ficou ali, atônito, lutando para processar a gravidade da situação. Ele deixou o escritório de Sônia quase mecanicamente, sua mente entorpecida pela incredulidade. Em seu próprio escritório, ele arrumou seus itens pessoais em uma caixa.
Cada item lembrava as 2 décadas passadas, transformando-se de um estudante de medicina ansioso em um cirurgião distinto. Memórias de gratidão, lágrimas de alegria e inúmeras vidas tocadas dentro dessas paredes inundaram sua mente com um peso no coração. Ele fechou a porta atrás de si, marcando o fim de uma era. Ele se encontrou sentado em seu carro no estacionamento do hospital por horas, perdido em um mar de pensamentos tumultuados. Ao olhar para as redes sociais em seu telefone, ele foi bombardeado com postagens rotulando-o como um médico assassino. Críticos de sofá especulavam sobre o caso do paciente, enquanto outros lançavam insultos e culpavam o hospital e Miguel pela tragédia. Todo o cenário parecia surreal, como um espetáculo de pesadelo do qual ele não conseguia escapar. Percebendo sua fome, Miguel ligou o carro e dirigiu até o supermercado mais próximo. Seus atos pareciam automáticos, desconectados do caos de seus pensamentos. O supermercado, a poucos passos de sua casa, parecia um santuário mundano no meio de sua turbulência. Na loja, Miguel vagou pelos corredores em um transe, sua mente em outro lugar enquanto enchia seu carrinho sem pensamento consciente. Foi apenas no caixa que ele percebeu que havia reunido inconscientemente 3 sacolas de compras, surpreso com sua própria distração, mas incapaz de reunir a energia para devolver os itens, ele pagou e saiu da loja. Seu movimento era lento e pesado com o peso dos eventos do dia. Com licença, uma voz chamou à distância. Miguel ficou momentaneamente assustado pela voz que o chamava. Levou um segundo antes de perceber que era dirigida a ele. Virando-se, ele viu uma mulher em roupas desgastadas e puídas, segurando a mão de uma menina pequena. "Desculpe incomodá-lo", começou a mulher. Sua voz tingida de relutância. "Está tudo bem. Como posso ajudar você?", perguntou Miguel, os dedos doendo sob o peso das sacolas de compras. Ele estava ansioso para voltar para casa, mas o evidente sofrimento na voz da mulher o fez pausar. A mulher parecia hesitante, claramente desconfortável com seu pedido. "Odeio pedir isso, mas você poderia poupar algum dinheiro? Minha filha está com muita fome, e eu só queria comprar algo para ela comer", disse ela. Sua voz mal passava de um sussurro. Acompanhando suas palavras, a menina soltou um gemido suave. A aparência da criança falava muito. Ela estava visivelmente desnutrida, seu corpo magro e olheiras escuras sob os olhos pintavam um quadro sombrio de sua situação. A condição da mãe não era melhor. Miguel estava ciente de como algumas pessoas exploravam a simpatia dos outros com histórias fabricadas de dificuldades. Mas, ao observar a dupla, ele sentiu uma necessidade genuína em seu comportamento. "Não tenho dinheiro comigo", respondeu Miguel honestamente, seu tom um tanto brusco. Ele olhou para as sacolas em suas mãos, cheias de mais mantimentos do que ele precisava. "Mas eu posso dar a você algumas destas compras." "Não sei por que comprei tanto", acrescentou, com um toque de ironia na voz. "Talvez fossem destinadas a você", ele refletiu, entregando uma das sacolas à mulher. Os olhos da menina acompanharam a sacola com um olhar de esperança e antecipação. Sua expressão iluminou-se com a perspectiva de comida. A gratidão da mulher era palpável. "Muito obrigada, senhor. Isso significa muito para nós. Eu não pediria se não fosse pela minha filha. Ela tem estado doente e não teve muito que comer", explicou ela. Sua voz estava cheia de um misto de alívio e apreciação. "Você pode ir para casa e cozinhar algo para sua filha", disse ele, começando a se afastar. No entanto, à medida que se distanciava, ouviu a voz fraca da menina. "Mas mamãe, nós não temos um lugar para guardar todas essas coisas." "O que vamos fazer?", perguntou ela, com a voz tingida de preocupação. A mãe rapidamente tentou silenciar a filha, pedindo-lhe para ficar quieta, mas a conversa delas já havia chegado aos ouvidos de Miguel. Ele parou abruptamente.
As palavras da menina ecoando em sua mente, voltando-se, ele observou a mãe e a filha mais de perto. A postura da criança era de um medo silencioso. Seus grandes olhos traíam sua vulnerabilidade, impelido por um profundo senso de preocupação. Miguel aproximou-se delas novamente. De onde vocês são? O que aconteceu com vocês? Perguntou ele, com uma voz suave, mas insistente. A mulher, hesitante e claramente desconfortável, começou a responder. Oh, não é nada, senhor. Eu simplesmente não tenho realmente um emprego. Ela interrompeu ao ver os olhos da filha se encherem de lágrimas. A mamãe está com muito medo de contar para alguém. Não temos para onde ir, senhor. Eu não quero dormir debaixo da ponte novamente. Por favor. Você pode nos ajudar? Implorou a menina. Seu olhar lacrimejante fixo intensamente em Miguel. A honestidade crua em seus olhos e o desespero de seu apelo tocaram o coração de Miguel. A mulher, talvez envergonhada ou sobrecarregada pela franqueza da filha, interrompeu rapidamente. Luciana, pare. Por favor, não ligue para ela, senhor. Muito obrigada pela sua ajuda, disse ela, apressada, tentando se afastar com as compras. Miguel ficou lá por um momento, observando-a se afastar. O sofrimento da mãe e da filha, em contraste tão nítido com sua própria turbulência pessoal, ressoou profundamente dentro dele. Ele se viu contemplando a situação delas, seus próprios problemas momentaneamente relegados ao segundo plano pela urgência da necessidade delas. Miguel ofereceu a sacola de mantimentos à mulher, esperando que isso proporcionasse algum alívio. Isso deve ajudar. Você pode ir para casa e cozinhar algo para sua filha, disse ele, começando a se afastar. No entanto, à medida que se distanciava, ouviu a voz fraca da menina. Mas mamãe, você não tem um lugar para guardar todas essas coisas. O que vamos fazer? Perguntou ela, com a voz tingida de preocupação. A mãe rapidamente tentou silenciar a filha, pedindo-lhe para ficar quieta, mas a conversa delas já havia chegado aos ouvidos de Miguel. Ele parou abruptamente. As palavras da menina ecoando em sua mente, voltando-se, ele observou a mãe e a filha mais de perto. A postura da criança era de um medo silencioso. Seus grandes olhos traíam sua vulnerabilidade, impelido por um profundo senso de preocupação. Miguel aproximou-se delas novamente. De onde vocês são? O que aconteceu com vocês? Perguntou ele, com uma voz suave, mas insistente. A mulher, hesitante e claramente desconfortável, começou a responder. Oh, não é nada, senhor. Eu simplesmente não tenho realmente um emprego. Ela interrompeu ao ver os olhos da filha se encherem de lágrimas. A mamãe está com muito medo de contar para alguém. Não temos para onde ir, senhor. Eu não quero dormir debaixo da ponte novamente. Por favor. Você pode nos ajudar? Implorou a menina. Seu olhar lacrimejante fixo intensamente em Miguel. A honestidade crua em seus olhos e o desespero de seu apelo tocaram o coração de Miguel. A mulher, talvez envergonhada ou sobrecarregada pela franqueza da filha, interrompeu rapidamente. Luciana, pare. Por favor, não ligue para ela, senhor. Muito obrigada pela sua ajuda, disse ela, apressada, tentando se afastar com as compras. Miguel ficou surpreso com a imediatez e sinceridade do apelo da menina. Enquanto a mãe conduzia rapidamente a filha para longe, a menina continuava olhando para trás. Seus olhos transmitiam um apelo silencioso por ajuda. Espera, chamou Miguel. Sua voz cortando a distância entre eles. Eu moro a apenas algumas quadras daqui. Minha mãe geralmente fica comigo, mas ela está fora da cidade no momento. Há um quarto sobrando no meu apartamento. Vamos para lá agora, e vocês podem me explicar tudo. Vocês podem.
Ficar lá por um tempo, pelo menos até descobrirem o que fazer a seguir. Tudo bem? Propôs ele. A mulher olhou para ele visivelmente surpresa com a oferta. O quê? Mas você nem nos conhece, e nós não conhecemos você, ela respondeu. Uma mistura de incredulidade e esperança cautelosa em sua voz. Miguel, movido pela situação desesperadora, insistiu. Olhe para sua filha. Ela está tremendo. Por favor. Só entre no carro, ele instou, sua preocupação sobrepujando quaisquer hesitações enquanto se dirigiam ao seu apartamento. Miguel repreendeu-se por seus pensamentos julgadores iniciais. Ele estava chateado por ter duvidado de sua autenticidade, mesmo que por um momento. Ao chegar, ele conduziu a mãe e a filha para dentro de sua casa. A convidada sentava timidamente na sala de estar enquanto Miguel corria para a cozinha para preparar algo para comer. A realidade de sua própria situação, a súbita reviravolta em sua carreira e a incerteza de seu futuro desvaneceram temporariamente em segundo plano enquanto ele se concentrava em seus convidados inesperados. A vida, refletiu Miguel, é realmente imprevisível. Enquanto servia ovos mexidos com tomate para a menina, ele a observava comer com um entusiasmo nascido da fome. Isso lhe trouxe um sorriso ao rosto. Como cirurgião, Miguel sempre sentiu uma profunda empatia pelas crianças, tendo testemunhado as lutas de muitos jovens pacientes lutando por suas vidas. Esta menina, embora sua batalha fosse diferente, enfrentava desafios não menos assustadores. Obrigada. Muito obrigada, disse Luciana, sua voz trêmula de emoção. Miguel respondeu com um sorriso gentil. De nada. É meu trabalho proteger crianças como você. Mas suas palavras se perderam enquanto uma onda de tristeza o invadia, lembrando-o de sua recente demissão do hospital, um lugar que ele tinha em alta estima, liderado por uma mulher que ele já amou. Interrompendo o momento de reflexão, Miguel se apresentou. A propósito, meu nome é Miguel. Eu sou Amandinha, e esta é minha filha, Luciana. Ela tem 6 anos, respondeu a mulher, oferecendo um sorriso cansado. Preocupado, Miguel perguntou mais. Há quanto tempo vocês estão nesta situação? Tem sido cerca de 2 semanas, começou Amandinha, sua voz estável, mas entrelaçada com angústia subjacente. É por causa do meu marido. Para resumir, ele bebe excessivamente. E quando está bêbado, torna-se violento. Eu meio que me acostumei com isso. Mas recentemente, sua agressão intensificou-se. Miguel ficou surpreso com o tom factual de Amandinha sobre uma experiência tão traumática. E você estava bem com isso? Ele perguntou, incapaz de esconder sua surpresa. Amandinha encontrou seu olhar com um sorriso triste. É uma pergunta comum. O abuso começou logo depois que nos casamos. Arnoldo era completamente diferente antes disso, gentil e carinhoso. Mas então ele mudou, tornou-se excessivamente ciumento, sempre questionando meu paradeiro, minha companhia. Ele desprezava meus amigos, tornando mais simples para mim apenas ficar em casa para evitar provocá-lo. Ele ameaçou nos prejudicar se falássemos sobre o abuso. Escapamos enquanto ele estava dormindo. Ficamos em um hotel econômico até acabar nosso dinheiro. Eu tentei encontrar trabalho, mas é difícil com uma criança. Os empregadores assumem que isso afetará meu desempenho no trabalho, explicou ela, sua voz tingida de resignação. Miguel olhou para Luciana, que agora comia contente um pãozinho. Você foi à polícia sobre o comportamento do seu marido? Perguntou Miguel, evidenciando sua preocupação. Amandinha encontrou seu olhar com uma expressão resignada. Ele é da polícia. Meu pai poderia ajudar, mas não consigo me obrigar a contar a ele. Ele me avisou contra casar com Arnoldo desde o início. A ideia de admitir que ele estava certo. É muito humilhante, admitiu ela com um sorriso melancólico.
À medida que Miguel absorvia sua história, ele não pôde deixar de pensar em sua própria mãe. Ele se lembrou dela muitas vezes sentada na cozinha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Jovem e sem estar ciente de suas lutas, ele tentava consolá-la, enxugando suas lágrimas com suas pequenas mãos. Ela sorria através de sua tristeza e o abraçava fortemente. As semelhanças entre a situação de Amandinha e Luciana e seu próprio passado com sua mãe eram impressionantes. Sentindo um forte desejo de ajudar, ele ofereceu: "Vocês podem ficar aqui comigo. Minha mãe está na nossa pequena fazenda, a cerca de 20 milhas daqui, e não voltará tão cedo. Vocês podem usar o quarto dela. Ela é muito compreensiva e não se oporia." "Sério?" Amandinha olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e ceticismo. "Eu cuidarei da casa em troca. Não se preocupe com isso. Apenas foque em descansar." "Você não deve nada", Miguel a tranquilizou. Ele então acrescentou: "Sobre o marido dela, é importante denunciar suas ações. Você pode ter que considerar se divorciar dele." Sua expressão se tornou de desespero. "Tenho medo de que ele leve a Luciana. Não tenho emprego nem casa, enquanto ele tem dinheiro, uma casa, conexões. Eles podem conceder a ele a guarda." Miguel respondeu com firmeza reconfortante: "Não é sempre sobre quem tem mais conexões. Tenho amigos que podem ajudar, advogados competentes, até mesmo um juiz. Eu sei que você não está sozinha nisso. Vocês vão ficar bem", ele assegurou, esperando aliviar alguns de seus medos e oferecer um vislumbre de um futuro mais esperançoso. Amandinha, envolvida em um senso de segurança que não experimentava há muito tempo, sentiu em Miguel uma presença confortadora e fraterna. Eles permaneceram na cozinha, conversando até que o cansaço se instalou. Amandinha, percebendo que Luciana adormecera ao som da TV, cuidadosamente a levantou e a levou para o quarto, agradecida pelo refúgio seguro que haviam encontrado. Enquanto isso, Miguel encontrava-se em uma ligação telefônica com sua mãe, Lucrécia, que estava visivelmente chateada. "Demitido? Como eles podem dispensar um profissional como você?" ela exclamou. "Mãe, é complicado. Prefiro não discutir isso por telefone", respondeu Miguel, tentando evitar mergulhar nos detalhes dolorosos. "Então venha para a fazenda. Você está livre agora e eu realmente poderia usar sua ajuda. Há tanto trabalho, e é difícil lidar com isso sozinha. Você virá?" A voz de Lucrécia carregava uma mistura de esperança e necessidade. Miguel hesitou. Sua mente voltou-se para Amandinha e Luciana. Parecia desconfortável pensar em deixá-las sozinhas em seu apartamento. Embora a história de Amandinha parecesse genuína, sempre havia um elemento de incerteza em deixar estranhos em sua casa. No entanto, ele não podia ignorar o pedido de sua mãe. "Estarei esperando, filho. Apenas tenha cuidado", aconselhou Lucrécia antes de terminar a ligação. "Certo, mãe, te vejo em breve", assegurou Miguel, embora seus pensamentos estivessem conflitantes. Ele tinha acabado de acordar quando a ligação chegou, e a conversa o deixou completamente alerta. Ele decidiu fazer uma viagem rápida à fazenda, confiando que Amandinha e Luciana ficariam bem em seu apartamento. Ao entrar na cozinha, ainda sonolento, Miguel surpreendeu-se ao encontrar Amandinha já acordada e ativa. Ela havia arrumado a cozinha e preparado o café da manhã, com uma xícara de café fumegante esperando por ele na mesa. "Desculpe por tomar a iniciativa aqui. Quando ouvi que você estava acordado, pensei em vir fazer um café da manhã", explicou Amandinha, sua voz tingida com um toque de desculpas. Miguel sorriu calorosamente para ela. "Oh não, fique à vontade. Eu realmente não esperava que você preparasse o café da manhã, mas eu agradeço", disse ele, genuinamente grato. O sorriso de Amandinha se alargou.
Eu faço isso mecanicamente há tantos anos, mas hoje foi diferente. Agradável. Eu só não tinha certeza sobre suas preferências, tipo, se você come ovos ou não, ela acrescentou modestamente. Miguel ficou agradavelmente surpreso ao ver a variedade do café da manhã. Amandinha havia preparado mais do que apenas ovos. Havia também panquecas que pareciam deliciosamente convidativas. Ele não via um café da manhã tão farto desde a infância. Nossa, panquecas! Faz tanto tempo que não como essas. Elas me lembram das que meu pai costumava fazer depois que ele e minha mãe se divorciaram. Ela meio que apagou todas as lembranças dele, incluindo sua receita de panquecas, ele compartilhou, começando a comer. Amandinha sentiu incompreensão. Eu na verdade aprendi a fazer essas com meu pai. Ele costumava prepará-las aos domingos, geralmente com geleia de framboesa. Eram sempre um tratamento, ela recordou. Que coincidência, refletiu Miguel. A propósito, onde está a Luciana? Ela ainda está dormindo, ele perguntou. Oh, ela já está acordada há um tempo. Eu dei a ela alguns lápis e papel. Ela está desenhando no outro quarto. Luciana adora desenhar e é bastante talentosa, respondeu Amandinha, seu rosto iluminando-se ao mencionar a filha. Isso é maravilhoso. É importante nutrir tais talentos. Eu também gostava de desenhar quando era criança, mas acabei desistindo. Talvez eu deva comprar para ela alguns lápis de desenho de qualidade e um caderno de esboços. Posso facilmente pegá-los mais tarde, ofereceu Miguel, pensativamente. Os olhos de Amandinha brilharam de gratidão. Isso seria incrivelmente gentil da sua parte. Miguel então abordou o assunto de sua partida iminente. Amandinha, preciso ir por alguns dias para ajudar minha mãe na fazenda. Mas, por favor, você e Luciana podem ficar aqui. Fiquem à vontade. Há bastante comida na geladeira, e vou deixar um dinheiro para qualquer coisa extra que vocês precisarem, explicou ele, querendo garantir que se sentissem seguras em sua ausência. O desconforto de Amandinha era palpável enquanto ela ponderava sobre a confiança que Miguel estava depositando nela. Você vai nos deixar sozinhas no seu apartamento, mas mal nos conhece, disse ela, com um toque de preocupação na voz. Está tudo bem, Amandinha, não se preocupe. Pense nisso como parte do meu cuidado com vocês, como médico com seus pacientes, Miguel a tranquilizou com um sorriso confortador. Amandinha, ainda meio incrédula, conseguiu sorrir. Ok. Muito obrigada. Estou sem palavras, disse ela, sua gratidão evidente. Parada ao lado do fogão, Amandinha estava cheia de um sentimento de perplexidade e gratidão por Miguel, que havia demonstrado tanta confiança e bondade inesperadas para com ela e sua filha. Mais tarde naquela noite, Miguel chegou à fazenda, sempre apreciando a transição da agitada cidade para o tranquilo campo. A viagem através da paisagem cênica até a modesta casa deles era uma jornada do caos para a serenidade. Ele respirou fundo, saboreando o aroma fresco da grama. E, pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Ele compreendia a preferência de sua mãe por esse refúgio pacífico, a fazenda deles, situada em um cenário pitoresco com florestas ladeando dois lados, era um testemunho da dedicação e amor de Lucrécia pela jardinagem. Seus jardins de flores eram um espetáculo de cores, à inveja das fazendas vizinhas, resultado de seu polegar verde e segredos incontáveis da jardinagem. Miguel tinha um profundo respeito e admiração por sua mãe, Lucrécia. Mesmo em seus 70 anos, ela exalava vitalidade e graça. Após o divórcio, ela criou Miguel sozinha enquanto administrava a fazenda e a casa. O trabalho físico, em vez de desgastá-la, servia como distração de suas preocupações pessoais e a mantinha forte. Lucrécia raramente mencionava Estevão, o pai de Miguel.
As lembranças de Miguel sobre seu pai eram vagas, caracterizadas por longas horas de trabalho e chegadas tardias em casa. Foi Lucrécia quem foi a presença constante em sua vida, gerenciando a casa, cuidando de seu filho e garantindo um lar caloroso e amoroso. As tensões entre seus pais escalaram quando Miguel começou o primeiro ano escolar, marcado por frequentes discussões, lágrimas de sua mãe e prolongadas ausências de seu pai. O dia em que o pai de Miguel arrumou sua mala e partiu permanece vívido na memória de Miguel. O abraço de despedida do pai, o beijo em sua testa e as palavras solenes declarando Miguel o homem da casa se gravaram profundamente em sua mente jovem. A partir daquele momento, ele sentiu um senso interno de responsabilidade para com sua mãe. As frequentes lágrimas e noites insones de Lucrécia pesavam muito nele, e embora seu pai ocasionalmente ligasse ou o levasse para passeios no parque, tratando com sorvetes, brinquedos e doces, esses encontros diminuíram com o tempo, cessando completamente. As perguntas de Miguel sobre seu pai eram frequentemente recebidas com silêncio de sua mãe. No entanto, em um raro momento de frustração, Lucrécia revelou a dura verdade: seu pai havia começado outra família, insinuando que Miguel deveria abandonar quaisquer expectativas de seu retorno. Essa revelação estilhaçou o mundo de Miguel. Ele foi engolfado por uma tempestade de tristeza, raiva e traição, mas eventualmente a aceitação se instalou. Ele entendeu que seus surtos emocionais só adicionavam ao sofrimento de sua mãe, abraçando seu papel como homem da casa. Ele jurou ser o protetor de sua família. Um dia, Miguel anunciou sua decisão de se tornar médico. Lucrécia, surpresa com sua súbita resolução, o advertiu sobre os desafios da profissão. É um caminho nobre, mas não é fácil. Um médico tem a vida das pessoas em suas mãos, mas por agora, concentre-se em descansar, estudar e aproveitar sua infância, aconselhou ela com uma mistura de preocupação e orgulho. Essa conversa marcou um ponto de virada para mãe e filho. Eles se abraçaram, choraram e, pela primeira vez, abriram-se sobre seus medos mais profundos e emoções reprimidas. A conversa franca foi catártica, liberando anos de sentimentos suprimidos. Mesmo após muitos anos, Miguel lembrava vividamente daquele momento. Foi uma experiência definidora que o fortaleceu, guiando-o pelos desafios da vida e alimentando sua determinação para alcançar seus objetivos. O rosto de Lucrécia se iluminou ao avistar Miguel. "Filho, bem-vindo", ela chamou, correndo para cumprimentá-lo com um sorriso de afeto genuíno. Miguel saiu do carro e abraçou calorosamente sua mãe. "Como você tem estado, mãe?" "Eu tenho me preocupado com você também. Sei que há muita conversa sobre a situação do hospital", disse ele, tentando parecer tranquilizador. "Mãe", disse Miguel com um tom sério, mas carinhoso. "Eu já te disse para não prestar atenção em todas essas notícias. Vou contratar um advogado e limpar meu nome. É principalmente sensacionalismo para atrair espectadores." Lucrécia suspirou, uma mistura de preocupação e alívio em seus olhos. "Está bem, filho, vamos entrar. Eu fiz sua salada favorita." Enquanto se sentavam à mesa, Miguel desviou a conversa de seus problemas. Ele queria manter o ambiente leve e não sobrecarregar sua mãe com seus problemas. Eles eventualmente se mudaram para o terraço, envolvidos na tranquilidade da noite. Grilos cantavam ao fundo, e o pôr do sol pintava o céu em tons quentes. Miguel se viu envolto na paz da fazenda. "É tão tranquilo aqui", refletiu internamente. "Talvez eu devesse considerar deixar a cidade, mudar para cá e abraçar a vida na fazenda. Eu economizei o suficiente para fazer isso funcionar." "Mãe", ele de repente falou, quebrando o silêncio. Lucrécia, que parecia ter caído em um leve sono, abriu os olhos. "O que foi, filho?", ela perguntou com um toque de preocupação. "Preciso te contar algo", disse Miguel, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A expressão de Lucrécia tornou-se atenta, sentindo a seriedade em sua voz.
O que está te preocupando? Oh, não é nada ruim, Miguel a tranquilizou rapidamente. Na verdade, a caminho de casa ontem, conheci uma mulher e seu filho em situação desesperadora. Eu não podia simplesmente deixá-los lá. Isso é muito gentil da sua parte, Miguel. Ajudar quem precisa é sempre uma coisa boa, disse Lucrécia, seu rosto suavizando com um sorriso. Mas não é só isso, mãe. Eu ofereci a eles um lugar para ficar conosco por um tempo, ele revelou. As sobrancelhas de Lucrécia se ergueram em surpresa. Ficar conosco? Como assim? Mãe, eles realmente não têm para onde ir. Não parecia certo virar as costas para eles, explicou Miguel, esperando que sua mãe entendesse sua decisão. Miguel respirou fundo e relatou a história de Amandinha para sua mãe. Lucrécia ouviu atentamente, sua expressão mudando entre surpresa e preocupação. Mas como você pode simplesmente deixar estranhos no seu apartamento? E nossos objetos de valor, eletrônicos? Lucrécia perguntou, evidenciando sua preocupação. Miguel respondeu com um toque de exasperação. Quais eletrônicos, mãe? Duvido muito que eles estejam interessados em levar alguma coisa. Eles estão em uma situação desesperada. Apenas procurando um lugar seguro. Ao ver os olhos de Amandinha, eles me lembraram de como você parecia anos atrás, sozinha e vulnerável. Mas você tinha mim, mesmo sendo uma criança. Eles não têm ninguém. As sobrancelhas de Lucrécia se franziram em preocupação. Mas e se ela estiver apenas fingindo? E se ela for uma golpista profissional? Miguel balançou a cabeça. Mãe, realisticamente, quantas pessoas realmente deixariam um estranho entrar em suas casas? Não é um golpe muito eficaz, e você deveria ver a Luciana. Ela é tão magra. É de partir o coração. Dediquei minha vida a ajudar pessoas através da medicina. Não deveria também ajudar com o que posso oferecer pessoalmente? O olhar de Lucrécia permaneceu em seu filho, uma mistura de dúvida e orgulho em seus olhos. Ela estava preocupada, mas não podia deixar de se orgulhar do homem compassivo que criará. Os próximos dias passaram rapidamente. Enquanto Miguel se preparava para retornar à cidade, Lucrécia expressou o desejo de acompanhá-lo. No entanto, Miguel recusou, explicando que precisava preparar Amandinha para a chegada dela e garantir que sua confiança não tivesse sido mal colocada. Mãe, e se eu trouxer eles para cá? O ar fresco seria bom para a Luciana, e Amandinha parece disposta a ajudar no trabalho na fazenda, propôs Miguel. Lucrécia hesitou, a incerteza clara em seu rosto. Não tenho certeza, filho. Espero que você não tenha cometido um erro ao confiar neles. Traga-os. Vamos conhecê-los e ver que tipo de pessoas são, ela finalmente disse, dando um aceno cauteloso de aprovação. Ao se aproximar de seu apartamento, Miguel hesitou do lado de fora, observando as janelas silenciosas. Não havia sinais de vida visíveis, despertando o medo momentâneo de que seus convidados pudessem ter ido embora. No entanto, a porta estava trancada por dentro. Sua apreensão se dissipou quando Amandinha abriu a porta depois que ele tocou a campainha. Ela parecia notavelmente diferente. O medo havia deixado seu rosto, substituído por uma aparência de felicidade e saúde. Estou de volta, Miguel, anunciou ao entrar. Como têm sido as coisas por aqui? Luciana apareceu timidamente, seus grandes olhos azuis fixos em Miguel. Estamos bem, disse Amandinha com um sorriso. Estivemos ocupadas desenhando. Obrigada pelos lápis e tintas. Luciana não estava tão feliz há muito tempo. Que ótimo ouvir isso. Eu adoraria ver seus desenhos. Que tal eu fazer um chá para nós? Sugeriu Miguel, ansioso para ver a arte de Luciana. Não, deixe que eu faça. O almoço também está pronto,
insistiu Amandinha, uma nova confiança em sua voz. O aroma da cozinha chamou a atenção de Miguel. Cheira maravilhosamente bem aqui. Vamos para a cozinha então, disse ele, agradavelmente surpreso com a atmosfera caseira. Luciana correu e voltou logo com uma coleção de seus desenhos. Miguel ficou genuinamente impressionado com a habilidade dela, especialmente por ser tão jovem. Luciana, seu talento é notável. Devemos pensar em matriculá-la em uma escola de arte, ele refletiu. Amandinha começou a protestar, mas Miguel a interrompeu. Luciana, você gostaria de aprender a desenhar como artistas profissionais? Ele perguntou diretamente à menina. Sim, respondeu Luciana, sua voz suave, mas cheia de entusiasmo. Durante o chá, Miguel se voltou para Amandinha. Vou ajudá-la a encontrar um emprego. É importante se manter forte, especialmente por Luciana. Vamos procurar por uma moradia acessível também, e eu posso emprestar um pouco de dinheiro para começar. Não será fácil inicialmente, mas estou confiante de que as coisas vão melhorar. Amandinha, emocionada pela generosidade dele, perguntou: por que você está nos ajudando tanto? A resposta de Miguel foi sincera: estou fazendo isso porque realmente quero. É essencial nutrir sonhos e talentos. Minha mãe sempre disse isso, e o apoio e a crença dela em mim moldaram quem eu sou hoje. Eu apenas quero estender esse mesmo apoio a você e Luciana. Miguel expressou sua gratidão pelo delicioso almoço que Amandinha havia preparado, reconhecendo internamente as habilidades culinárias dela. Sentindo o peso da viagem, ele sugeriu: acho que vou descansar um pouco. Estou bastante cansado. Ah, e a propósito, podemos visitar a fazenda nos próximos dias. Acho que você e Luciana vão gostar de lá. Amandinha pareceu hesitante: não tenho certeza. Pode ser estranho com sua mãe lá. Não se preocupe, já falei com ela sobre vocês duas. Ela conhece a situação, Miguel a tranquilizou. Sério? Ela ficou chateada por você trazer estranhos para casa? Perguntou Amandinha, com uma nota de preocupação na voz. Não, ela entende. Ela passou por momentos difíceis e sabe de onde vem minha natureza de ajudar, respondeu Miguel, refletindo sobre a influência de sua mãe em seu caráter. Luciana adora o ar livre. Acho que será uma ótima experiência para ela, disse Amandinha com um sorriso, começando a se animar com a ideia. Perfeito. Então está decidido, disse Miguel antes de se retirar para o quarto para um descanso muito necessário. Quando ele acordou, o apartamento estava envolto em uma quietude serena, supondo que Amandinha e Luciana também estivessem descansando. Miguel saiu do quarto silenciosamente. Ao passar pela sala de estar, notou Amandinha sentada no sofá, de costas para ele, absorta em algo. Curioso, Miguel andou na ponta dos pés até a sala e tossiu suavemente, fazendo Amandinha se sobressaltar. Não quis assustá-la, disse-lhe gentilmente ao reconhecer um velho álbum de família. Não conseguia dormir, então pensei em ler algo. Depois encontrei este álbum e fiquei curiosa. Vou colocá-lo de volta imediatamente, explicou Amandinha, um pouco atordoada. Está tudo bem. Eu mesmo não o vejo há tempos. Vamos olhá-lo juntos, sugeriu Miguel, juntando-se a ela no sofá, apontando para uma foto. Este foi meu primeiro dia de escola. Lembro de estar tão nervoso, ele riu, virando as páginas. Aqui é um piquenique durante meus anos de faculdade. E esta é do meu primeiro dia de trabalho. Oh, e esta foto é da visita à casa da minha tia, ele narrava a cada memória, uma mistura de nostalgia e diversão em sua voz enquanto compartilhava trechos de sua vida com Amandinha. A atenção de Amandinha estava cativada pelas fotografias. Seus olhos seguiam cada imagem enquanto Miguel recordava. Quando se aproximavam do final do álbum, Miguel preparava-se para fechá-lo,
mas Amandinha rapidamente virou para a última página, insistindo que as fotos mais interessantes estão sempre no final. Sua risada era leve e genuína. Miguel estava prestes a protestar, mas Amandinha foi mais rápida, revelando a última página. No momento em que viu uma foto em particular, sua expressão mudou abruptamente. A imagem de um menino jovem e um homem parecia tocá-la profundamente, e ela inalou abruptamente. "Você está bem?" Miguel perguntou, preocupação marcando suas feições. "Quem é este?" Amandinha apontou para o homem na foto. "É o meu pai, Estevão", respondeu Miguel, com um toque de confusão na voz. "Por que pergunta?" A tez de Amandinha empalideceu ao perguntar: qual era o nome completo dele? "Estevão Clark." "Está tudo bem?" "Você parece abalada", observou Miguel, sua preocupação crescendo. "Só preciso de um momento para processar isso", disse Amandinha, sua voz mal audível acima de um sussurro. "Processar o quê?" Miguel estava claramente confuso. Amandinha silenciosamente retirou um colar com um pingente em forma de coração e entregou a Miguel, instando a abri-lo. Ele o fez, e seu coração pulou ao ver dentro do medalhão uma foto de uma menina jovem e um homem, inconfundivelmente seu pai. "O quê?" Miguel engasgou, seu rosto perdendo a cor. "Sim, Estevão é meu pai também, mas não de sangue", esclareceu Amandinha. A expressão de Miguel era uma mistura de choque e incredulidade. Um silêncio pesado envolveu a sala enquanto ambos lidavam com a revelação. "Eu não entendo. Ele é casado com sua mãe?" Miguel conseguiu perguntar, sua voz instável. Amandinha olhou para Miguel, igualmente atônita com a conexão inesperada. Ela percebeu que devia a ele uma explicação. Tomando uma respiração profunda, ela se preparou para desvendar sua história, uma história que entrelaçava suas vidas de uma maneira que nenhum deles poderia ter antecipado. A história de Amandinha desvendou um passado cheio de dificuldades e momentos pungentes. Após a perda de seu pai, ela e sua mãe enfrentaram os desafios da vida sozinhas. Como criança, Amandinha não conseguia compreender totalmente a gravidade de sua situação. A luta de sua mãe contra uma doença grave estressou ainda mais suas já frágeis circunstâncias. As despesas médicas consumiram suas economias, deixando pouco para luxos. Amandinha lembrou-se de um episódio particularmente doloroso de sua infância. Em uma loja, ela avistou uma boneca que desejava, frequentemente anunciada na televisão. Quando pediu à mãe para comprá-la, recebeu uma recusa firme. A jovem Amandinha não entendia por que sua mãe, que parecia comprar guloseimas para si mesma, não lhe concedia esse simples desejo. Ela não sabia que o que pensava serem guloseimas eram, na verdade, os medicamentos muito necessários de sua mãe. Um dia, enquanto sua mãe regava as compras no carro, um homem se aproximou delas, segurando a boneca que Amandinha tanto desejava. Ele ofereceu a boneca a Amandinha como um presente. Inicialmente, sua mãe resistiu, mas o homem, com um sorriso gentil, expressou seu longo desejo de ter uma filha e insistiu em dar a boneca a Amandinha. Foi um pequeno ato de bondade que deixou uma impressão duradoura. Seus caminhos se cruzaram novamente, inesperadamente, na clínica onde ambas as famílias recebiam tratamento médico. Foi assim que suas famílias se conheceram. "Eu sei o que aconteceu depois", interrompeu Miguel suavemente. "Ele conheceu sua mãe, apaixonou-se por ela e foi então que nos deixou." Amandinha, no entanto, rapidamente o corrigiu: Não é isso. Eles nunca tiveram um relacionamento romântico." "Do que você está falando?" A revelação de Amandinha lançou uma nova luz sobre suas histórias entrelaçadas. "Steven apenas queria nos ajudar", ela explicou. "Ele trazia mantimentos, medicamentos. Era uma alma bondosa que não suportava ver nosso sofrimento. Nessa época, problemas surgiram na sua família.
Sua mãe suspeitou de infidelidade e o relacionamento deles se tornou tenso. Um dia, coincidentemente, deixamos a clínica ao mesmo tempo que sua mãe estava lá. Ela nos viu juntos e tirou conclusões precipitadas, acusando Estevão de ter outra família e alegando que eu era sua filha ilegítima. Foi uma cena terrível. Minha mãe tentou explicar, mas não foi ouvida. Amandinha falou sombriamente sobre as consequências. Depois disso, minha mãe proibiu Estevão de nos ver, com medo de que estivesse prejudicando a vida familiar dele. Mas, depois que ela faleceu, procurei por ele. Ele já havia deixado sua família e estava morando sozinho. Quando soube que eu poderia ser colocada em um lar adotivo, ele assumiu minha guarda. Foi assim que ele se tornou meu pai em todos os sentidos, exceto de sangue. Miguel ouviu, compreendendo que a narrativa que cresceu ouvindo sobre seu pai como um desertor estava desmoronando. Ele sempre buscou um motivo para a partida de seu pai, mas nunca compreendeu a verdadeira complexidade da situação. Após um momento de reflexão, Miguel compartilhou sua perspectiva. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Meu pai costumava visitar, falar sobre minha vida, até tentou se reconciliar com a mãe, mas ela não conseguia superar a dor. Eu lembro de perguntar a ela por que eles brigavam um dia. Ela me disse que ele tinha uma nova família. Depois disso, parei de perguntar sobre ele. Não me importava onde ele estivesse. Mamãe fez tudo o que pôde por mim. Trabalhou incansavelmente, sempre garantindo que eu tivesse brinquedos, roupas, qualquer coisa que eu precisasse, para que eu não me sentisse excluído entre outras crianças. O olhar de Amandinha, repleto de lágrimas, encontrou o de Miguel. Havia uma intensidade em seus olhos, uma mistura de tristeza e revelação. Seu pai chorava muito, sabia, ela começou. Eu o peguei chorando várias vezes. Ele tentava esconder, mas eu sempre soube. Eu costumava me perguntar por quê. Acho que, Miguel, você era o motivo dessas lágrimas, continuou ela, sua voz quebrando de emoção. Lembro que uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, encontrei-o chorando depois de beber um pouco. Ele estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Perguntei por quê e ele me contou sobre alguém que sentia muita falta, mas não podia ver porque outra pessoa não permitia. Amandinha fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Nunca percebi que ele estava chorando por sentir sua falta. Sempre me senti culpada, pensando que eu era o motivo de sua tristeza. Mas uma vez ele comprou um bolo para o seu aniversário. Sopramos as velas e desejamos feliz aniversário para você. Apenas nós dois. Miguel, tomado por essa revelação, encontrou lágrimas escorrendo por seu próprio rosto pela primeira vez em anos. Ele permitiu-se expressar a dor e o ressentimento que guardara em relação ao seu pai. Essa nova perspectiva sobre as ações e sentimentos de seu pai virou suas crenças de longa data de cabeça para baixo. Após um momento de silêncio, Miguel perguntou suavemente: ele ainda está vivo? Como está? Sim, ele está vivo, respondeu Amandinha, sua voz tingida de uma tristeza silenciosa. Mas ele não sabe da minha situação atual. Nunca quis sobrecarregá-lo com meus problemas. Nos dias seguintes, enquanto Miguel processava essas revelações, ele decidiu visitar a fazenda de sua mãe, planejando apresentar Amandinha e Luciana a Lucrécia. Ela desconhecia as conexões extraordinárias e descobertas que haviam sido reveladas recentemente. À medida que o trio partiu para a fazenda de Lucrécia, Miguel encontrou-se revisando memórias de sua infância. Seu ressentimento de longa data em relação ao seu pai havia moldado muitas de suas escolhas, incluindo sua carreira como médico. Agora, com a verdade revelada e sua perspectiva alterada, ele sentiu uma sensação de libertação do amargor que carregara por tanto tempo. Ao dirigir para a fazenda, a mente de Miguel estava preocupada com os pensamentos sobre como sua mãe, Lucrécia, reagiria às revelações sobre Estevão e Amandinha. Lucrécia viveu sob a crença de que Estevão tinha sido infiel,
crença essa que levou ao fim de seu casamento. Ela mantinha uma visão firme sobre relacionamentos, acreditando em um compromisso vitalício onde qualquer traição era imperdoável. Miguel antecipava a reação dela com uma mistura de curiosidade e apreensão. Enquanto isso, Amandinha, sentada ao lado dele, frequentemente lançava olhares furtivos a Miguel. Ela refletia sobre suas memórias de infância, onde Miguel era uma figura constante, embora distante, o filho ausente que em sua mente havia injustamente guardado ressentimento contra Estevão. No entanto, à medida que envelhecia e experimentava as complexidades da vida, sua perspectiva mudou. Ela agora entendia as intrincadas relações familiares e os fardos das verdades não ditas. Ao chegar à fazenda, foram recebidos por Lucrécia, ocupada cuidando de suas flores como de costume. Ela acenou alegremente, sem saber da conversa significativa que a aguardava. A hospitalidade de Lucrécia era tão calorosa quanto sempre, mas quando ela olhou mais de perto para Amandinha, um lampejo de confusão cruzou seu rosto, que ela rapidamente deixou de lado. Lucrécia e Luciana formaram um vínculo instantâneo, com a menina se envolvendo prontamente com ela. Amandinha, com seu calor natural e bondade, rapidamente encontrou seu lugar na cozinha, ajudando Lucrécia e conquistando ainda mais a mãe de Miguel. O almoço foi agradável, destacado pela famosa torta de maçã de Lucrécia. Miguel observou, um tanto surpreso, a fácil relação que se formava entre sua mãe e Amandinha. Após o almoço, com uma sensação de resolução, Miguel decidiu que era hora de revelar toda a história. Ele contou tudo o que Amandinha lhe havia dito. Inicialmente, Lucrécia pensou que era algum tipo de brincadeira, mas a seriedade em seus rostos logo fez com que ela percebesse a verdade de suas palavras. A revelação deixou Lucrécia em estado de choque. Ela havia vivido com uma certa narrativa por tantos anos, e essa nova informação era muito para processar. Foi um momento de profunda revelação, e Lucrécia precisava de tempo para se acostumar com os laços inesperados que agora conectavam sua família à de Amandinha. Miguel, testemunhando a turbulência emocional de sua mãe, falou com um tom de compreensão gentil: "Mãe, está tudo bem. Eu sei que é muito para absorver." Eu tive a mesma sensação, um turbilhão de emoções tentando conciliar o passado com essas novas revelações. Lucrécia, com uma expressão de choque e introspecção, fez uma pausa para coletar seus pensamentos. Ela se recompôs, sua mão tremendo levemente enquanto ela alcançava seu copo de água. Mike observou, percebendo a profundidade dos sentimentos dela e os anos de mal-entendido entre eles. Lucrécia começou a compartilhar sua perspectiva, sua voz trêmula. "Quando você era jovem e machucou o braço, eu me senti sobrecarregada e sozinha. A ausência do seu pai pesava muito sobre mim. Comecei a acreditar que ele nos estava negligenciando por outra pessoa. As palavras da minha amiga Ângela só alimentaram minhas suspeitas." Miguel ouviu atentamente, sua expressão uma mistura de simpatia e realização. Os olhos de Lucrécia tinham um olhar distante enquanto ela relembrava as memórias dolorosas. "Eu os vi um dia, Estevão e uma mulher com uma menina pequena. Isso confirmou todos os meus medos em minha mente. Não havia outra explicação. Eu estava convencida de que ele tinha uma família secreta. A visão daquela menina com ele destruiu tudo que eu acreditava sobre nossa vida juntos." Sua voz quebrou enquanto ela continuava. "Mas agora, sabendo a verdade, entendendo que era Amandinha e sua mãe, e não uma família secreta. Isso muda tudo. Eu julguei muito rápido, agi com base em suposições. Se eu tivesse escutado, talvez as coisas tivessem sido diferentes." Miguel absorveu a confissão de sua mãe, uma mistura de tristeza e compreensão em seus olhos. As lágrimas de Lucrécia refletiam a profundidade de seu arrependimento e a dor de anos perdidos por mal-entendidos. "Mãe, eu não te odeio", disse Miguel suavemente. "Não consigo nem imaginar quão difícil foi para você.
Todos cometemos erros, especialmente quando estamos machucados e confusos. Lucrécia continuou, sua voz quebrando de emoção. Eu estava tão certa de sua traição. Eu não conseguia ver além da minha raiva e dor. Nunca dei a ele a chance de se explicar. E quanto mais eu ouvia sobre ele ser visto com Amandinha, mais convencida ficava de sua infidelidade. Miguel ouviu, seu coração doendo por ambos os pais. Está tudo bem, mãe. Você estava fazendo o que achava que era melhor na época. Ele a tranquilizou, embora sua própria voz tremesse de emoção. A confissão de Lucrécia revelou os anos de culpa e autoculpa que ela carregava. Vivi com esse arrependimento por tanto tempo. Miguel, se eu tivesse sabido da verdade antes, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, lamentou ela, suas mãos tremendo enquanto pegava o copo de água de Amandinha. Miguel observou enquanto o olhar de sua mãe se voltava para Amandinha, um olhar de realização e tristeza em seus olhos. A voz de Lucrécia falhou ao se desculpar novamente, o peso de suas decisões passadas pesando sobre ela. Lutando para se recompor, Miguel finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Mãe, eu entendo. Nós éramos apenas crianças naquela época. A vida tem seu próprio jeito de se desdobrar, disse Miguel, sua voz falhando enquanto lutava com o que dizer a seguir. Passei minha vida inteira sentindo pena de você, pensando que você era a vítima e papai o vilão, admitiu ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se levantou e caminhou para fora no quintal, precisando de um momento sozinho. Miguel, meu filho. Você tem todos os motivos para estar com raiva de mim. Se for possível, por favor, me perdoe. Estou me arrependendo do que fiz por tanto tempo, respondeu Lucrécia, sua voz espessa de arrependimento. Por que você nunca me contou a verdade? Perguntou Miguel, sua voz desaparecendo enquanto ele se afastava. Os dias seguintes foram silenciosos. Miguel se manteve sozinho, sem realmente querer falar com ninguém. Ele passou horas sozinho fora de casa, ocupado com tarefas ao redor da casa. Nas refeições, ele comia em silêncio, retornando rapidamente ao trabalho depois. Amandinha, Luciana e Lucrécia pareciam encontrar conforto na companhia uma da outra, trabalhando juntas para cozinhar e limpar. Então, numa manhã de primavera, Miguel e Lucrécia acordaram para descobrir que Amandinha e Luciana haviam ido embora. Elas haviam partido sem uma palavra. Miguel sentiu uma mistura de decepção e mágoa. Ele não esperava agradecimentos por tudo que havia feito, mas um adeus teria significado algo. Naquela noite, Miguel e Lucrécia sentaram-se em silêncio no alpendre, assistindo ao pôr do sol. Eles estavam ambos perdidos em seus próprios pensamentos, tanto que não notaram uma nuvem de poeira se formando no horizonte. Sua atenção estava fixa na direção oposta. A nuvem de poeira era na verdade levantada pelos pneus de uma velha caminhonete Chevy que descia a estrada do campo em um ritmo incomumente rápido. Ela passava sobre os solavancos sem diminuir a velocidade, levantando uma pluma de poeira em seu rastro. Miguel olhou momentaneamente para a caminhonete, voltando então seu olhar para o tranquilo pôr do sol. Ele assumiu que era apenas um transeunte cortando a fazenda, mas então percebeu que a estrada levava a um beco sem saída. A caminhonete estava indo direto para a propriedade deles. Conforme sua realização se concretizava, a caminhonete derrapou para uma parada nos portões deles. Uma figura com um chapéu de cowboy emergiu do lado do passageiro e abriu os portões. Do ponto de vista no alpendre, Miguel e Lucrécia não conseguiam discernir a identidade da pessoa. Um lampejo de preocupação cruzou seus rostos enquanto se aproximavam dos portões. A identidade da figura tornou-se clara, era Amandinha. Um sorriso surgiu no rosto de Miguel. Um alívio tomou conta dele. Ele tinha um pressentimento de que eles não sairiam sem dizer uma palavra. Mãe, é a Amandinha. Ela voltou, ele chamou animadamente.
sua voz carregava uma mistura de surpresa e alegria. Um homem saiu do lado do motorista da caminhonete. Amandinha rapidamente removeu o chapéu de cowboy que usava e o colocou brincalhona na cabeça do homem. Miguel notou que o homem tinha uma leve manqueira, mas não conseguiu imediatamente identificar quem ele era. No entanto, conforme Lucrécia se aproximava e Miguel observava a expressão em seu rosto, a realização lentamente surgiu. Amandinha ficou ao lado com um sorriso de quem sabia, cercada por um silêncio profundo, pontuado apenas pelo rangido da porta da caminhonete enquanto a pequena Lúcia surgia. Lúcia se aproximou de Miguel, pegou sua mão e gentilmente o puxou em direção ao motorista da caminhonete. Tio Mike, este é o vovô Estevão, seu papai. Você não devia dar um abraço nele? Você não me disse que sentia falta dele? Perguntou Luciana inocentemente. Naquele momento, Estevão, que estava segurando as lágrimas, não conseguiu mais contê-las. Miguel rapidamente encurtou a distância em poucos passos, abraçando seu pai em uma reunião profundamente emocional, e, sobrecarregado, Miguel chorou abertamente no ombro de seu pai. Eles permaneceram abraçados por vários minutos longos, um testemunho dos anos de separação e saudade, e quando finalmente se soltaram, o olhar de Estevão caiu sobre Lucrécia, que estava parada a uma curta distância. Ele começou a mancar em direção a ela, mas Miguel rapidamente interveio, oferecendo seu ombro para apoio. A expressão de Estevão permaneceu séria enquanto ele alcançava Lucrécia. Nenhuma palavra foi trocada. Em vez disso, ele a envolveu em um abraço caloroso. Foi um gesto simples, mas profundo, transmitindo perdão e reconciliação de uma maneira que palavras não poderiam capturar. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa, um sentimento de cura e encerramento se instalou sobre eles. Esse era o momento pelo qual Stefan esperava quase toda a sua vida. Apesar de sua natureza tipicamente reservada, seu coração era imenso. E naquele momento, ele transbordou com um profundo anseio por uma família reunida. Amandinha e Luciana, de mãos dadas, seguiram de perto. Amandinha não conseguia conter sua felicidade ao testemunhar a família se reunindo novamente. Foi um momento de profundo significado, um testemunho do poder duradouro do amor e do perdão para curar até as feridas mais profundas. Os olhos inocentes de Luciana permaneceram fixos em Miguel, que roubou um momento para trocar um olhar significativo com ela. Embora Luciana fosse apenas uma criança, seus pensamentos e percepções muitas vezes espelhavam os dos adultos. Ela encontrou imensa alegria em testemunhar as lágrimas de felicidade nos olhos de Miguel. Era sua maneira de retribuir toda a bondade e apoio que Miguel havia demonstrado a ela e à sua mãe ao longo de sua jornada. Naquele simples intercâmbio de olhares, um entendimento silencioso passou entre eles, afirmando o profundo vínculo que haviam forjado durante o tempo juntos. Era um testemunho do impacto profundo que atos de bondade e altruísmo podem ter. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir,